Fundamentos neurocientíficos do storytelling aplicados à neuroliderança organizacional. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A neuroliderança, ao integrar descobertas das neurociências com a prática da gestão, encontra no storytelling, isto é, na utilização estratégica de narrativas significativas, uma das mais potentes ferramentas de influência ética, engajamento e transformação cultural nas organizações. Este artigo consolida evidências científicas sobre como histórias bem construídas, ancoradas em dados e em experiências reais, ativam circuitos neurais ligados à emoção, atenção, memória e tomada de decisão, elevando substancialmente a eficácia comunicativa dos líderes. Ao contratar palestras e treinamentos baseados nos fundamentos neurocientíficos do storytelling, empresas e entidades ampliam a capacidade de seus líderes de criar visão compartilhada, fortalecer vínculos de confiança e mobilizar equipes em cenários de incerteza e mudança. A abordagem proposta articula linhas de pesquisa em neurociências cognitivas, psicologia organizacional e gestão da mudança, oferecendo um repertório aplicado para a construção de narrativas corporativas que promovem pertencimento, propósito e desempenho sustentável. Programas de desenvolvimento gerencial fundamentados neste referencial contribuem para reduzir conflitos, aumentar o engajamento e alinhar valores individuais e organizacionais. Assim, palestras e formações especializadas em neuroliderança e storytelling científico tornam-se investimentos estratégicos para organizações que desejam lideranças mais humanas, inovadoras e alinhadas às melhores evidências acadêmicas disponíveis. Resumo: a neuroliderança constitui campo interdisciplinar que relaciona neurociências, psicologia cognitiva e gestão, investigando como processos cerebrais subjacentes influenciam estilos e resultados de liderança. Este artigo analisa os fundamentos neurocientíficos do storytelling, entendido como uso intencional de narrativas significativas, e sua aplicação à neuroliderança organizacional. Realiza-se revisão teórica narrativa, com ênfase em estudos das duas últimas décadas sobre acoplamento neural, liberação de neurotransmissores, redes de empatia e cognição social, bem como em modelos clássicos e contemporâneos de liderança. Evidências oriundas de neuroimagem funcional, eletroencefalografia e experimentos comportamentais indicam que narrativas bem estruturadas ativam de forma integrada áreas linguísticas, emocionais e minêmicas, favorecendo o transporte narrativo, empatia e modulação de comportamentos pró-sociais. No contexto da liderança, o storytelling fundamentado em neurociência associa-se a maior percepção de carisma, confiabilidade e inspiração por parte dos liderados, além de melhorias em engajamento, coesão de equipe e adesão a mudanças organizacionais. O artigo confronta contribuições de autores clássicos e atuais em liderança, destacando o modelo de domínios sociais, abordagens de liderança ressonante e críticas ao reducionismo neurobiológico. Conclui-se que a integração entre storytelling e neuroliderança oferece base sólida para o desenho de programas de desenvolvimento gerencial, consultorias organizacionais e políticas de gestão de pessoas, desde que guiada por princípios éticos e pela consciência dos limites de extrapolação dos achados neurocientíficos. Palavras-chave: storytelling, neuroliderança, neurociências cognitivas, narrativa organizacional, acoplamento neural, empatia. Introdução. A crescente complexidade dos contextos organizacionais, marcada por rápidas transformações tecnológicas, intensificação do trabalho remoto e diversidade sociocultural ampliada, tem exposto limites de modelos tradicionais de liderança centrados apenas em comando, controle e racionalidade instrumental. Nesse cenário, a neuroliderança desponta como proposta de integrar conhecimentos das neurociências e da psicologia cognitiva às práticas de gestão, buscando compreender como o cérebro humano processa informação, emoção e relação social, e como tais processos influenciam decisões, comportamentos e vínculos em ambientes de trabalho. Rock, 2009. Em paralelo, o storytelling, compreendido como o uso intencional de narrativas envolventes e significativas, ressurge como ferramenta central de influência, aprendizagem e construção de sentido nas organizações contemporâneas. Gottschall, 2012. Pesquisas em neurociência demonstram que histórias bem estruturadas são capazes de produzir acoplamento neural entre quem narra e quem escuta, fenômeno em que padrões de atividade cerebral se alinham temporalmente, favorecendo compreensão profunda e compartilhamento de estados mentais. Rayson et al., 2012. Além disso, experimentalmente, narrativas emocionais têm sido associadas à liberação de ocitocina, hormônio vinculado à confiança e à empatia, e à modulação de dopamina e cortisol, neurotransmissores relacionados à motivação, atenção e resposta ao estresse. Zak, 2015. Tais achados indicam que o storytelling não constitui apenas recurso retórico, mas um mecanismo neurocognitivo complexo, com potencial direto para uso na liderança de pessoas e equipes.
Apesar do crescente interesse por neuroliderança e storytelling em ambientes corporativos, uma lacuna persiste. Boa parte das aplicações práticas carece de fundamentação científica consistente ou recorre a interpretações simplificadas de achados em neuroimagem e neuroquímica. Frequentemente, relatos organizacionais apresentam uma neuroretórica sedutora, porém pouco precisa do ponto de vista experimental. Lindebaum, Zundel, 2013. Nesse contexto, o presente artigo busca integrar criticamente evidências consolidadas sobre bases neurais da narrativa com teorias contemporâneas de liderança, articulando um quadro conceitual robusto para o uso ético e eficaz do storytelling na neuroliderança. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: quais fundamentos neurocientíficos do storytelling são mais robustos e como podem ser aplicados, de modo crítico e ético, à neuroliderança organizacional para potencializar comunicação, engajamento e desempenho de equipes. O objetivo geral consiste em analisar as principais evidências neurocientíficas sobre o processamento de narrativas e discutir suas implicações teóricos-práticas para o desenvolvimento da neuroliderança. Especificamente, busca-se descrever os mecanismos neurais implicados na recepção e produção de histórias, examinar a relação entre storytelling, empatia e influência social, articular tais mecanismos a modelos de liderança, como o modelo de domínios sociais e abordagens de liderança ressonante, e discutir riscos de uso reducionista ou manipulador de narrativas em ambientes organizacionais. A justificativa científica situa-se na necessidade de superar discursos superficiais sobre liderança e storytelling, oferecendo síntese criteriosa entre achados experimentais e debates teóricos em psicologia, gestão e ciências sociais. Clássicos da liderança, como Bayes e Ridio, 2006, Goleman, 2015, e YKL, 2013, já apontavam a centralidade de visão, sentido e emoção na mobilização de seguidores, ainda que sem o suporte detalhado das neurociências hoje disponível. Autores contemporâneos em neurociência social e organizacional acrescentaram evidências sobre como redes cerebrais relacionadas à empatia, moralidade e cognição social participam de processos de influência e tomada de decisão em grupos. Lieberman, 2007, Adol PHS, 2009, Waldman et al., 2011. No plano prático, compreender as bases neurocientíficas do storytelling permite desenhar intervenções de desenvolvimento de liderança mais efetivas, com potencial para fortalecer clima de confiança, reduzir conflitos destrutivos, apoiar processos de mudança e promover bem-estar psicossocial no trabalho. Em um contexto em que indicadores globais apontam aumentos significativos de adoecimento mental relacionado ao trabalho e de rotatividade por desengajamento, Deloitte, 2020, 2022, o uso responsável de narrativas cientificamente embasadas pode constituir importante alavanca para organizações mais saudáveis, inclusivas e orientadas para o aprendizado contínuo. DESENVOLVIMENTO. A compreensão do papel do storytelling na neuroliderança requer, inicialmente, descrição mais detalhada dos mecanismos neurais envolvidos no processamento de narrativas. Estudos de neuroimagem funcional indicam que, ao ouvir ou ler uma história, o cérebro não se limita a ativar áreas clássicas de linguagem, como o giro temporal superior e a área de Broca, mas recruta extensas redes associadas à memória episódica, simulação motora, processamento emocional e cognição social. Mar, Otley, 2008, Rayson et al., 2012. Quando uma narrativa descreve ações motoras, áreas relacionadas a planejamento e execução de movimentos, como o córtex pré-motor, são ativadas, sugerindo que o ouvinte simula internamente o que é contado. Risolati, Craigueiro, 2004. Esse fenômeno conecta-se ao chamado sistema de neurônios espelho, conjunto de neurônios identificados inicialmente em primatas e posteriormente inferidos em humanos, que se ativam tanto quando o indivíduo executa uma ação quanto quando observa outro executá-la. Gallese, Goldman, 1998, e Jacoboni, 2009. Embora o conceito de neurônios espelho tenha sido por vezes supergeneralizado na divulgação científica, há razoável consenso de que esse sistema contribui para habilidades de compreensão de ações e, em alguma medida, para processos empáticos. No contexto do storytelling, a simulação de ações e emoções descritas nas histórias fortalece a sensação de imersão, ou transporte narrativo, pela qual o ouvinte sente-se envolvido no enredo de forma vívida, o que favorece aprendizagem e mudança de atitude. Mar, Otley, 2008. A dimensão emocional do storytelling, central para a neuroliderança, é mediada por sistemas neurais de recompensa, ameaça e regulação afetiva. Narrativas que apresentam personagens com os quais o público pode se identificar, expostos a desafios, incertezas e superações, ativam estruturas como a amígdala, envolvida na detecção de relevância emocional, e o estriado ventral, ligado a recompensas e motivação. Oshiner, Gross, 2005.
Zak, 2015, a partir de estudos com dosagem de ocitocina e monitoramento fisiológico, demonstrou que histórias com estrutura dramática clara, nas quais um protagonista enfrenta obstáculos e busca objetivos relevantes, induzem liberação de ocitocina e correlacionam-se com maior disposição para comportamentos de confiança e generosidade. Para a neuroliderança, tais achados sugerem que narrativas sobre propósito organizacional, desafios coletivos e conquistas compartilhadas podem aumentar coesão e comportamentos colaborativos. Entretanto, o uso de storytelling em liderança não se reduz à evocação de emoções agradáveis. A literatura aponta que níveis moderados de tensão e incerteza narrativa contribuem para manter atenção e engajamento, desde que seguidos por resoluções percebidas como justas ou coerentes. Gottschall, 2012. Essa dinâmica dialoga com o modelo de domínios sociais proposto por Rock, 2009, e atualizado por Rock e Cox, 2012, que identifica 5 domínios principais com forte carga emocional: status, certeza, autonomia, relacionamento e justiça. Situações percebidas como ameaçadoras em qualquer um desses domínios podem ativar respostas de estresse, com envolvimento de estruturas como o eixo hipotálamo-hipófise adrenal e aumento de cortisol, prejudicando flexibilidade cognitiva, criatividade e abertura ao diálogo. Kahneman, 2011, Oshner, Gross, 2005. Nesse sentido, o storytelling torna-se recurso de regulação social e emocional. Ao comunicar, por exemplo, uma reestruturação organizacional, líderes podem optar entre uma comunicação fria, centrada em dados, ou narrativas que contextualizem as razões da mudança, reconheçam perdas e medos, esclareçam etapas futuras e valorizem o papel ativo dos colaboradores. Narrativas que oferecem arcabouços de sentido mais amplos reduzem a percepção de ameaça em termos de certeza e autonomia, atenuando reações defensivas e favorecendo engajamento construtivo com o processo. Rock, 2009, Brown, Trevinho, Harrison, 2020. Clássicos da teoria da liderança, como Bayes e Ridio, 2006, já destacavam que a liderança transformacional envolve, entre outros fatores, inspiração motivacional e consideração individualizada. Esses componentes pressupõem forte capacidade de comunicação simbólica, muitas vezes realizada por meio de histórias sobre o futuro desejado, sobre valores organizacionais e sobre a trajetória dos times. Estudos empíricos demonstram que líderes percebidos como carismáticos utilizam com frequência metáforas, exemplos narrativos e referências biográficas, o que aumenta a percepção de autenticidade e proximidade. Antonakis, Fenley, Liescht, 2011. A neuroliderança acrescenta a esse quadro a descrição de como tais recursos impactam o cérebro dos liderados, ativando redes de empatia e processamento moral, como o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado anterior. Lieberman, 2007, Moe et al., 2005, Waldman et al., 2011. A empatia, componente crucial para a liderança humanizada, é frequentemente descrita como envolvendo dimensões cognitivas, afetivas e comportamentais. Dessete, Jackson, 2004. A dimensão cognitiva refere-se à capacidade de compreender a perspectiva do outro, a afetiva, a capacidade de compartilhar ou ressoar emocionalmente com essa perspectiva, e a comportamental, a disposição para agir em benefício do outro. Storytelling eficaz ativa essas 3 dimensões ao permitir que o ouvinte acesse mundos subjetivos alheios e experimente, de forma simulada, emoções e dilemas de personagens. Estudos de Mary Otley, 2008, sugerem que a exposição continuada à ficção literária está associada a melhor desempenho em testes de teoria da mente, indicando que narrativas podem treinar, indiretamente, habilidades de compreensão social. Em liderança, narrativas sobre experiências de clientes, colaboradores ou comunidades podem ampliar a empatia dos times e apoiar decisões mais éticas e socialmente responsáveis. Moe et al., 2005, Brown, Trevinho, Harrison, 2020. A perspectiva da neurociência social amplia ainda mais o entendimento do storytelling na neuroliderança. Lieberman, 2007, descreve redes cerebrais específicas associadas à cognição social, isto é, a capacidade de pensar sobre si e sobre os outros em termos de intenções, crenças e valores. Essas redes incluem o córtex pré-frontal medial, a junção temporoparietal e o sulco temporal superior-posterior, que são intensamente ativados por tarefas narrativas que envolvem personagens e relações sociais. Fritz, 2006, Adol PHS, 2009. A narrativa, portanto, oferece um laboratório mental, onde líderes e liderados podem ensaiar, simbolicamente, situações complexas, testar alternativas e refletir sobre consequências, sem expor a organização a riscos imediatos. Ao lado dessas contribuições, a literatura crítica alerta para perigos de leituras simplistas ou deterministas de achados neurocientíficos em gestão.
Lindebaum e Zundel, 2013, argumentam que a apropriação acrítica da neurociência em estudos organizacionais pode gerar neurofetichismo, no qual a mera menção ao cérebro confere indevido prestígio a práticas gerenciais não validadas. Healy e Hodgkinson, 2014, acrescentaram que a ênfase exclusiva em mecanismos neurais ignora dimensões históricas, culturais e políticas da liderança. No caso do storytelling, isso implica reconhecer que as narrativas não são neutras, elas expressam interesses, disputas de poder e enquadramentos ideológicos. Dessa forma, a neuroliderança responsável deve combinar rigor científico com reflexão ética e sociopolítica, evitando a naturalização de narrativas que possam legitimar desigualdades ou práticas abusivas. Em termos de aplicação, estudos em neuroliderança têm apontado que treinamentos que combinam fundamentos teóricos de neurociência com prática reflexiva de liderança produzem mudanças mensuráveis em autopercepção, empatia e comportamento dos participantes. Boyatzis, Rocheford, Jacques, 2014, de Moca et al., 2012. Quando o storytelling é integrado a esses programas, líderes aprendem não apenas a estruturar narrativas envolventes, mas também a escutar histórias de colaboradores, reconhecendo padrões emocionais e cognitivos que influenciam desempenho. Essa escuta narrativa ressoa com a noção de organizações que aprendem, proposta por Senge, 2006, nas quais relatos de falhas, acertos e experimentos alimentam ciclos contínuos de aprendizagem e inovação. No contexto brasileiro, aspectos culturais reforçam a relevância do storytelling para a liderança. Estudos baseados no modelo de dimensões culturais de Hofstede, 2001, indicam que o Brasil apresenta forte orientação relacional e coletivista, com alta valorização de vínculos pessoais, confiança interpessoal e comunicação calorosa. Nessa cultura, narrativas pessoais, metáforas e histórias compartilhadas tendem a ser formas privilegiadas de construção de sentido e mobilização de grupos. Pesquisas nacionais sobre clima organizacional e engajamento indicam que colaboradores valorizam líderes que se comunicam de forma próxima, transparente e inspiradora, características compatíveis com o uso hábil de storytelling. Fundação Dom Cabral, 2021. Dados de consultorias globais sugerem impactos organizacionais concretos da liderança baseada em evidências neurocientíficas e em práticas narrativas. Relatório da Deloitte, 2020, aponta que organizações que investem em desenvolvimento de liderança humanizada e orientada por ciência apresentam melhores indicadores de engajamento, retenção de talentos e inovação, ainda que nem sempre esses programas sejam explicitamente rotulados como neuroliderança. A literatura sobre afetividade em organizações corrobora que emoções positivas compartilhadas, frequentemente ativadas por narrativas inspiradoras, associam-se à cooperação, criatividade e melhor desempenho. Barsad, Gibson, 2007. Em síntese, o storytelling na neuroliderança pode ser compreendido como prática comunicativa que mobiliza redes neurais de linguagem, emoção, memória, empatia e cognição social, produzindo efeitos mensuráveis em percepção de liderança, vínculos interpessoais e resultados organizacionais. Todavia, essa prática deve ser situada em contexto ético e sociocultural, reconhecendo tanto seu potencial de promoção de bem-estar e desenvolvimento quanto riscos de manipulação e instrumentalização. A excelência em neuroliderança implica, portanto, domínio técnico dos fundamentos neurocientíficos, competência narrativa refinada e compromisso ético inegociável. Conclusão. A análise dos fundamentos neurocientíficos do storytelling e sua articulação com a neuroliderança organizacional permite concluir que narrativas constituem instrumentos poderosos de influência e construção de sentido, ancorados em mecanismos neurais complexos e amplamente documentados. Evidências indicam que histórias bem estruturadas promovem acoplamento neural entre líderes e liderados, ativam sistemas de empatia e cognição social, modulam neurotransmissores ligados à confiança e motivação e organizam a memória em formatos mais acessíveis e duradouros. Tais processos contribuem para que o storytelling, quando utilizado com rigor e ética, aumente a eficácia comunicativa da liderança, fortaleça vínculos de confiança e apoie processos de mudança e aprendizagem organizacional. Em diálogo com modelos clássicos e contemporâneos de liderança, como a liderança transformacional, a liderança ressonante e o modelo de domínios sociais, o storytelling neurocientificamente embasado emerge como competência central da neuroliderança. Narrativas que abordam status, certeza, autonomia, relacionamento e justiça de modo transparente e cuidadoso reduzem percepção de ameaça, ampliam sensação de pertencimento e reforçam alinhamento entre valores individuais e organizacionais. Por outro lado, narrativas manipuladoras ou desconectadas da realidade vivida pelos colaboradores tendem a minar credibilidade, gerar cinismo e comprometer resultados de longo prazo, o que reforça a dimensão ética como eixo estruturante da aplicação prática desses conhecimentos.
Do ponto de vista aplicado, este estudo sustenta a recomendação de que programas de desenvolvimento gerencial e consultorias organizacionais incorporem, de forma estruturada, conteúdos sobre neurociências, empatia, regulação emocional e storytelling, articulando teoria, prática e reflexão crítica. Investimentos em capacitação de líderes para uso ético de narrativas, aliado a ambientes que valorizem escuta ativa e compartilhamento de histórias, podem traduzir-se em melhorias significativas de engajamento, bem-estar e desempenho coletivo. No contexto brasileiro, características culturais que valorizam relações interpessoais e comunicação calorosa potencializam ainda mais o impacto de intervenções baseadas em storytelling e neuroliderança. Entre as limitações deste artigo, destaca-se a natureza predominantemente teórica da abordagem, bem como a dependência de estudos internacionais, ainda mais numerosos do que pesquisas empíricas conduzidas em organizações brasileiras. Investigações futuras devem priorizar desenhos metodológicos mistos, combinando medidas neurofisiológicas, indicadores organizacionais e relatos qualitativos, para avaliar de forma mais precisa os efeitos de programas de neuroliderança baseados em storytelling. Pesquisas em setores específicos, como saúde, educação, administração pública e terceiro setor, também podem revelar nuances contextuais relevantes. Por fim, a consolidação da neuroliderança e do storytelling científico como campos de prática e pesquisa exige postura interdisciplinar, abertura ao diálogo crítico e compromisso com o uso responsável do conhecimento sobre o cérebro humano. Quando fundamentada em evidências robustas e guiada por princípios éticos, a integração entre neurociências, narrativa e liderança tem potencial para contribuir de forma significativa para organizações mais humanas, inovadoras e sustentáveis, nas quais líderes e equipes possam, juntos, construir histórias de desenvolvimento e sentido compartilhado. Referências: Adol PHS, R. The Social Brain, Neural Basis of Social Knowledge. Annual Review of Psychology, v. 60, p. 693 a 716, 2009. Antonakis, J. Fenley, M. Lieschit, S. Ken Carisma Bitotti, Tests of Tissue Interventions, Academy of Management Learning e Education, v. 10, número 3, p. 374 a 396, 2011. Barsad, S. G. Gibson, D. E. Why Does Affect Matter in Organizations? Academy of Management Perspectives, v. 21, número 1, p. 36 a 59, 2007. Bays, B. M. Riedel, R. E. Transformational Leadership, 2. ed. Marrua, Lorenzelbaum, 2006. Bauer, G. H. Clark, M. C. Narrative Stories as Mediators for Serial Learning. Psychonomic Science, v. 14, número 4, p. 181 a 182, 1969. Brown, M. E. Trevinho, L. K. Harrison, D. A. Ethical Leadership, a Social Learning Perspective for Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, v. 97, número 2, p. 117 a 134, 2020. Boyatzis, R. E. Rocheford, K. Jack, A. I. Antagonistic Neural Networks Underlying Differentiated Leadership Roles. Frontiers in Human Neuroscience, v. 8, p. 114, 2014. Cassiopo, J. T. Bernitson, G. G. Social Neuroscience. New York, Psychology Press, 2005. Damasio, A. R. O erro de Descartes, emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. Dessete, J. Jackson, P. L. The Functional Architecture of Human Empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, v. 3, número 2, p. 71 a 100, 2004. Deloitte, Global Human Capital Trends 2020, The Social Enterprise at Work. Deloitte Insights, 2020. De Moca, A. et al. On the Use of Neurophysiological Tools in Research, Developing a Research Agenda for Neurois. Miss Quarterly, v. 36, número 3, p. 679 a 702, 2012. Dunbar, R. I. M. The Social Brain Hypothesis and Its Implications for Social Evolution. Annals of Human Biology, v. 36, número 5, p. 562 a 572, 2009. Fritz, C. D. Fritz, U. The Neural Basis of Mentalism. Neuron, v. 50, número 4, p. 531 a 534, 2006.
Fundação Dom Cabral. Pesquisa sobre desenvolvimento de liderança no Brasil. Belo Horizonte, FDC, 2021. Gallese, V. Goldman, A. Mirror Neurons and the Simulation Theory of Mind Reading. Trends in Cognitive Sciences, V. 2, número 12, p. 493 a 501, 1998. Goleman, D. Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Objetiva, 2015. Goleman, D. Boiatizes, R. McKee, A. O poder da inteligência emocional, como liderar com sensibilidade e eficiência. Rio de Janeiro, Campus, 2013. Gottschall, J. The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human. Boston, Ogden Mifflin Harcourt, 2012. Hayson, U. et al. Brain-to-Brain Coupling, A Mechanism for Creating and Sharing a Social World. Trends in Cognitive Sciences, V. 16, número 2, p. 114 a 121, 2012. Healy, M. P. Hodgkinson, G. P. Rethinking the Philosophical and Theoretical Foundations of Organizational Neuroscience, a Critical Realist Alternative. Human Relations, V. 67, número 7, p. 765 a 792, 2014. Hofstede, G. Cultures Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. 2. ed. Thousand Oaks, Sage, 2001. Iacoboni, M. Mirroring People, The Science of Empathy and How We Connect with Others. New York, Picador, 2009. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. Lieberman, M. D. Social Cognitive Neuroscience, A Review of Core Processes. Annual Review of Psychology, V. 58, p. 259 a 289, 2007. Lindebaum, D. Zundel, M. Not Kit a Revolution, Scrutinies in Organizational Neuroscience in Leadership Studies. Human Relations, V. 66, número 6, p. 857 a 877, 2013. Mar, R. A. Otley, K. The Function of Fiction is the Abstraction and Simulation of Social Experience. Perspectives on Psychological Science, V. 3, número 3, p. 173 a 192, 2008. Moe, J. et al. The Neural Basis of Human Moral Cognition. Nature Reviews Neuroscience, V. 6, número 10, p. 799 a 809, 2005. Oshner, K. N. Gross, J. J. The Cognitive Control of Emotion. Trends in Cognitive Sciences, V. 9, número 5, p. 242 a 249, 2005. Organização Internacional do Trabalho, World Employment and Social Outlook, Trends 2022. Genebra, OIT, 2022. Risolati, G. Craigueiro, L. The Mirror Neuron System, Annual Review of Neuroscience, V. 27, p. 169 a 192, 2004. Rock, D. Managing with the Brain in Mind. Strategy mais Business, número 56, p. 1 a 11, 2009. Rock, D. Cox, C. Scarf em 2012, Updating the Social Neuroscience of Collaborating with Others. Neuroleadership Journal, número 4, p. 1 a 16, 2012. Schenck, R. C. Abelson, R. P. Knowledge and Memory, The Real Story. In WYER, R. S. ed. Knowledge and Memory, The Real Story. Hillsdale, Lawrence Elbaum, 1995. p. 1 a 85. Sean, D. A. The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action. New York, Basic Books, 1983. Senji, P. M. A Quinta Disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 25. ed. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2006. Waldman, D. A. et al. A Neurological and Ideological Perspective of Ethical Leadership. Academy of Management Journal, V. 54, número 5, p. 1043 a 1064, 2011. Weik, K. E. Sense-Making in Organizations. Thousand Oaks, Sage, 1995. YUKL, G. Leadership in Organizations. 8. ed. Upper Saddle River, Pearson, 2013.
Zach, P. J. Why Inspiring Stories Make Us React, The Neuroscience of Narrative. Cerebrum, V. 2, P. 1 a 12, 2015. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.